Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre PSG e Milan. Não deu para falar na hora que o jogo acabou, mas agora dá para comentar. E o Milan finalmente sai da lanterna do grupo com a vitória e chega a 5 pontos, passa o Newcastle. E olha que vitória contra o PSG, hein? De virada, em casa. É aquela vitória que dá gosto pro torcedor e moral para a equipe, porque assim, passou os 3 primeiros jogos da Champions, não necessariamente jogando mal, mas sem balançar as redes, né? Ao meu ver, foi melhor contra o Dortmund, foi melhor contra o Newcastle. No primeiro jogo contra o PSG foi bem dominado, mas nesse daqui mostra um Pioli que soube se adaptar, que soube mudar e que no final das contas conseguiu trazer uma cara nova ao Milan para essa partida e deu ao Milan uma boa capacidade de recuperação, né? Vamos ser sinceros, né? Começar perdendo o jogo e buscar a virada é uma demonstração de força para a equipe italiana e um PSG que vai se complicando, né? 2 vitórias, 2 derrotas. A gente sabia que o grupo é perigoso, né? Mas o melhor elenco, ao meu ver, é do PSG. O PSG, ao meu ver, tem um time mais completo do que os rivais e tudo isso, porém, algumas contratações até agora não tem mostrado aquele desempenho que você esperava, né? Óbvio que sempre demora tempo, né, para o cara se adaptar a um modelo de jogo diferente, aos novos companheiros, mas tem coisas que assim, a gente pode até colocar na responsabilidade da adaptação e tem coisas que tem que ser responsabilidade do jogador. Por exemplo, a maneira que ele se movimenta no esquema, isso obviamente é uma coisa que melhora com o tempo. Mas, por exemplo, quando eu peço para o meio campo desarmar, para o meio campo dar um passe e tudo isso, né? Isso não acho que tem muito a ver com a questão tática. Isso é uma coisa do jogador e da capacidade dele técnica de realizar tais ações. É aí que eu critico, por exemplo, 2 jogadores do PSG que, ao meu ver, jogaram muito mal, que é o Manuel Ugarte. O Ugarte, ao meu ver, não jogou nada bem, e até porque, assim, ele era esperado para ser o grande pilar da zona defensiva do meio campo, e não está sendo isso, né? Ele tem falhado muito no que se diz de um volante por decisões dele, entende? Não é questão tática, ele tá jogando mal. E a questão é, ele jogando mal, ele puxa o meio-campo todo para baixo, porque ele é uma parte fundamental para dar segurança defensiva. E o Loftus-Cheek, a meu ver, foi muito superior nessa partida, né? Ele dominou o meio-campo do PSG. E é claro, não tem como não falar de Randal Kolo Muani, porque assim, é um jogador que eu gosto demais. Ele tem muita versatilidade, né? Ele é um ótimo passador, é um cara que se movimenta muito bem, pressiona bem, mas hoje jogou muito mal, né? Presença quase nula na área. E eu de novo ressalto a falta de um 10 que esse time tem. Não há um meia criativo, não há um meia que dá o passe, a progressão final para o ataque. Tudo está na responsabilidade criativa em cima dos pontas, o Dembélé e o Mbappé, e eu acho isso muito negativo, né? O Xavi Simons, para mim, é a peça que estava faltando para esse meio-campo do PSG, e eu acho que o clube não depositou confiança assim, o suficiente nele, porque preferiu emprestá-lo do que utilizá-lo nessa temporada, né? Eu não consigo ver o Simon sendo banco nesse time, né? Tipo, dá para usar ele como 10, aí você coloca o Gart, o Emery ali como um pouco mais recuados, mas é aquela história, né? O Luiz Henrique tomou essas decisões e eu acho que isso tem atrapalhado muito o PSG em vários aspectos. O Gart está indo mal na defesa, compromete muito a segurança do time em um contexto geral, e a falta de um 10 tem prejudicado bastante o ataque, porque tá faltando o último passe vindo pelo meio, né? O jogo fica muito pelos lados, fica muito previsível, isso facilita o trabalho da marcação, ainda mais de equipes organizadas, como é o caso do Milan. Assim, a gente pode até falar, o trabalho do Pioli não é de saltar os olhos, mas é um time organizado, né? No final das contas, ele conseguiu fazer o Milan voltar a ser campeão italiano, levou o time a ser final de Champions. Quem poderia imaginar isso há pouco tempo atrás, né? O Milan estava numa crise enorme, e é legal ver o time ganhando e competindo de novo num palco como a Champions. Ter chegado à semifinal na última temporada foi fantástico. Eu não sei onde o Milan vai chegar nessa, mas é bom dar sinais de vida, é bom mostrar que o clube ainda está vivo na competição, e os próximos 2 jogos são fundamentais, enfrentando o Dortmund, enfrentando o Newcastle. O Milan depende só de si mesmo. Se ganhar esses jogos, ele está na próxima fase da Champions, e se bobear, quem sabe até como primeiro lugar. Essa vitória vem em tempos e esse grupo está
uma bagunça completa, né? A gente tem na liderança o Dortmund, por incrível que pareça, com 7 pontos, 6 pontos para o PSG, 5 para o Milan e 4 para o Newcastle. Todos estão vivos, 3 pontos separando os 4 times, então o grupo da morte vem cumprindo com as expectativas de ser imprevisível e perigoso, né? Para mim, o PSG tem um início de temporada que é de se esperar oscilações pelo novo técnico, pela mudança radical do elenco, mas não deixa de ser um pouco aquém do que eu imaginava, entende? Não acho que tá um desastre, mas ao mesmo tempo acho que tá devendo um pouquinho, acho que já podia estar um pouco melhor. E o Milan é aquele negócio, né? Se beneficiou de um grande mercado de transferências, trazendo bons jogadores, mas ainda assim, né, é um time que, ao meu ver, ele tem uma valentia muito grande por parte dos jogadores e tem um técnico, ao meu ver, que aprende lições com os erros que comete, né? E eu acho que no primeiro jogo ele foi mal e nesse segundo ele foi bem melhor do que o Luiz Henrique. E há de se ressaltar, né, Rafael Leão, um grande jogador, a atuação de gala dele, e o Olivier Giroud, sempre um jogador muito funcional, né? Marca o gol e é um cara que, assim, aos 36 anos ainda tem muita dedicação e esforço para se manter um cara muito produtivo. É aquela história, né? O Giroud é um jogador que para muita gente comum, nada demais, mas olha a idade que ele está ainda produzindo num clube gigante como o Milan, né? O Neymar, com todo o talento dele, tá no futebol saudita, tá sofrendo aí com lesões, infelizmente, né? Mas eu acho que mostra muita diferença de um jogador que pode não ter todo aquele talento, mas é muito esforçado, dedicado e comprometido ao máximo com a profissão dele. E eu acho que isso faz muita diferença na longevidade de uma carreira dentro do esporte. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.